Tudo que é novo assusta. Um exemplo disso é a história do trabalho. No período da escravidão, ao ser levantada a possibilidade de libertação, eles disseram, vamos quebrar. Na Revolução Industrial, quando perceberam que 16 horas de trabalho e 30 minutos de almoço era desumano, eles disseram, se mudar, vamos quebrar. A verdade é que o mundo não quebrou e nem parou. E hoje, a nova geração levanta a bandeira. Só trabalha de forma eficiente quem tem tempo para dedicar a si. Em tempos onde a tecnologia só avança, é natural repensar as novas formas de trabalho. Afinal, trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Bem-vinda ao episódio Mirou no Sucesso e Acertou no Burnout. Eu sou Wendy Azin. E eu sou a Joyce Tai. Somos comunicadoras, influenciadoras e agora podcasters. Criamos o Só Podia Ser Mulher, o seu podcast sobre carreira e negócios femininos, porque defendemos que uma mulher que acredita nas suas ideias mais loucas é uma revolução. Só podia ser mulher! E para falar sobre como manter uma relação equilibrada entre vida e trabalho, convidamos ela, que é psicoterapeuta e, claro, só podia ser mulher. Quem tá aqui é Lilian Borges! Seja bem-vinda, Lilian! Obrigada, pessoal. Estou muito feliz com o convite de vocês e espero contribuir, ativamente com esse tema aqui hoje. Estamos felizes com a sua presença, porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que trabalha, que são muitas mulheres que escutam a gente, vai achar interessante o que a gente vai falar hoje, porque é uma coisa que perpassa todo mundo, né? As empreendedoras, quem é CLT, vai para todo mundo. Então, eu já vou começar fazendo uma pergunta de 1 milhão. Até botei aqui. Calma, ó. Pergunta de 1 milhão é: trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Pergunta difícil. Por que não os dois? Né? Na verdade, o correto, o que a gente acaba achando na literatura é de que devemos, trabalhar para viver, né? Mas eu não vou ser... Eu vou usar essa palavra aqui, hipócrita, né? Porque na nossa sociedade, hoje em dia, a gente precisa considerar a correria do dia a dia, enfim, em como que estamos desconectadas do momento presente. Então, isso significa, eu vou dizer, que automaticamente que nos desconectamos dos nossos próprios valores e o que de fato importa pra gente. Então, esse ritmo frenético da produtividade acaba nos fazendo internalizar, né, sem até refletirmos, digamos assim, e então vivermos para trabalhar, né? Se nós não entrarmos em contato, de forma geral, com o momento presente, com os nossos valores, com quem de fato somos e o que faz sentido para a gente, acabamos vivendo para trabalhar. E é bom equilíbrio, né? Como você falou, a gente precisa trabalhar para viver, mas também viver para trabalhar, um pouquinho dos dois, mas respeitando o nosso tempo, né? Uhum. E aproveitando aqui que a gente tá falando sobre o tema do episódio é Mirei no Sucesso e Acertei no Burnout. E a geração milênio, hein? Como é que tá aí a geração milênio? Aqui somos eu, milênio. Então, eu me considero milênio. Milênio. Geração Z, tem toda uma briga aí, tem a geração limbo, eu me considero geração limbo, que você fica no meio entre a Z e a milênio. Eu nasci em 97, o Wendy? 96, eu também me sinto 97, eu. 97, então digamos que a gente é a geração... Então acho que estamos entre a geração Z aqui. Somos estamos todas... na geração Z. Todas muito jovens, assim, respeitando todos, milênios, baby boomers, todo mundo é bem-vindo. O meu coração diz que eu sou millennium. Sim. Né? Uma jovem senhora, então... Sim, uma jovem senhora. Eu também, eu acho que eu tô ali porque, querendo ou não, tenho irmã de 36 anos, então convivi muito com milênios. Mas aí, convivendo com milênios, com a minha irmã, vendo toda a luta dela, é muito engraçado hoje em dia, no TikTok, né? Se tem todo um... Não só no TikTok, mas tá indo para outras redes sociais, toda uma guerra entre milênio e geração Z. Milênio trabalha, geração Z não gosta muito de trabalhar, tá nessa conversa aí. Pra você, por que tá tendo esse debate, assim, esse atrito entre essas gerações? O que é que você considera que tá acontecendo aí? Tu me pergunta isso e eu confesso que a primeira coisa que me vem à mente é em como que vem tendo esse ritmo frenético também das informações nas redes sociais, né? Feito chamam a
tiktokização, enfim, das informações. Então, a gente pode pensar pelo menos em duas possibilidades aqui, né? A primeira em como que isso pode ser prejudicial, na verdade já está sendo prejudicial, né, para a sociedade, para a população como um todo, porque algumas informações acabam sendo promovidas de forma distorcidas, enfim, as famosas fake news. Mas, por um outro lado, né, as pessoas estão conseguindo ter mais acesso a informações de qualidade, né, por profissionais que estão ali comprometidos eticamente, né, em promover saúde. Vou falar da minha área, né? Então, essas pessoas que estão o tempo todo bebendo dessas fontes, dessas informações, acabam conseguindo refletir com um pouco mais de facilidade, né, da importância, feito eu comentei agora há pouco, do contato com o momento presente, né, em como que as pessoas, na verdade, as gerações passadas adoeceram e nos fizeram também, né, vamos lembrar dos nossos avós, né, dos nossos pais, nos fizeram adoecer junto. Então, eu percebo que é uma geração muito consciente, né, e que tenta a todo momento se conectar com o que de fato importa, né? Então, eu vejo esse lado positivo no sentido da divulgação das informações, né? Então, eu percebo que tem esse choque de gerações, né, que são as pessoas que não conseguem seguir esse ritmo também de beber essas informações, que tem uma outra criação, né, uma outra forma de interpretar o mundo e a si mesmas, enfim, e que acabam enxergando isso como preguiça, né, que não estão valorizando o trabalho, que acaba sendo o cerne, muitas vezes, da vida, né, dessas pessoas. Porque, quer ou não, é o trabalho que propicia dinheiro, então é o trabalho ali que fez essas pessoas. Eu posso falar dos meus familiares especificamente, né, que eu escuto muito, não sei vocês, mas foi o trabalho que fez essas pessoas sobreviverem, né, propiciarem estudos para nós enquanto filhas, enquanto filhos. Então, de fato, é muito difícil que não exista esse choque de gerações, né? E a geração Z acaba percebendo, né, que o trabalho não é o centro da sua vida, né? Uhum. E aí acaba realmente tendo um choque. Tu até falou um ponto importante, Lilian. Tu falou que acaba sendo vista, né, essa geração como uma geração preguiçosa. E a gente tem um dado aqui, que é um estudo que ouviu 800 gestores de empresas americanas e mostrou que 4 de cada 10 gestores têm evitado contratar jovens recém-formados da geração Z. Né? Isso acaba reforçando a ideia de que eles pensam que esses jovens são preguiçosos e não querem trabalhar. Uhum. Tu acha que o mercado de trabalho acaba se assustando com essa nova geração que vem aí, que não coloca mais o trabalho, né, como algo... Como centro da vida, Como né? centro da vida, é isso. Então, de cara, eu penso de que existem duas posturas. Vamos dividir, né? A primeira, ela é muito difundida nos meios empresariais, né? Não vou dizer exclusivamente, mas principalmente, de que é uma postura de agente, que é muito atrelada, muito associada, inclusive, à figura, ao gênero masculino, né? Então, são pessoas, geralmente homens, que estão ali competindo a todo custo, né? Que estão ocupando cargos de liderança, enfim, e de que vivem para o trabalho e vendem isso, né, como algo que dá sentido para a sua própria vida, né? Basicamente, vendem esse senso de alegria, né? Por um outro lado, tem uma postura, né, que vem sendo cada vez mais, mas isso não significa que está de modo acelerado, né? Uma postura mais compassiva, né? E quando eu falo de compaixão, não significa necessariamente que seja uma voz terna o tempo todo, mas uma compaixão feroz, né? Que percebe ali quais que são os próprios limites e os limites que precisam ser estabelecidos ali naquelas relações, né? Cada vez mais os estudos vêm apresentando, né, a importância de se promover compaixão nas empresas, né? Então, eu percebo que as startups, enfim, essas empresas
como é que eu posso falar, mais recentes, que tentam se atualizar com um pouco mais de rapidez, né? Elas estão abraçando, né, esse trabalho voltado ao processo da compaixão e percebem como que, por exemplo, a redução da carga horária, né, aumenta a produtividade, não adoece essas pessoas, esses trabalhadores, né? Agora, se a gente olhar como um todo, de fato, essas empresas provavelmente mais antigas, que são mais conservadoras, de fato, acabam ainda bebendo desse estereótipo, né? Vendendo e comprando, na verdade, dessa personalidade mais agente, mais competitiva e que precisa ali o tempo todo trabalhar na empresa. Então, por isso que acontece muito esse choque de gerações, né? Quando eu falo de estudos mais recentes, enfim, isso significa que é promovido, esses estudos são promovidos, são informados nas redes sociais, os jovens estão bebendo dessas fontes e estão atrás de empregos, de relações como um todo, que acabem condizendo com isso, né? Ao mesmo tempo em que tem essas outras empresas. Então, de novo, acontece esse choque. Sabe uma coisa que eu achei interessante na sua fala, que você trouxe, que eu até lembrei, eu esqueci o nome dela, infelizmente, mas da ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, recentemente. A pesquisa dela é incrível, e ela pesquisa sobre o trabalho das mulheres, enfim. E aí ela traz na pesquisa dela, né, como as empresas gostam dessa forma masculina de trabalhar. Tipo, como você falou, você está dedicado totalmente ao trabalho. Então, vivendo, né? Exatamente. Então, assim, não é um problema da geração Z. Esse problema até afeta as mulheres por muito tempo, já que a sociedade entende que o trabalho de casa, cuidar dos filhos, é algo da mulher, como se fosse dela, e aí não queremos te contratar porque você, quando o filho ficar doente, é a mulher que vai levar pro hospital, então eu prefiro que seja um homem que ele vai se dedicar integralmente à minha empresa. E a gente vê um ponto, né? Não é saudável para ninguém, nem para esse homem, que está sendo sugado de todas as maneiras possíveis. E aí vem a geração, digamos assim, né? Não todo mundo, mas esse recorte da geração Z que começa a pensar, eu quero viver também, eu quero trabalhar, mas eu quero aproveitar a minha vida, porque, afinal, nasci para isso, né? E aí, meio que se considera que essa geração tá com preguiça, porque eles estão tipo, poxa, se eu trabalhei, também quero aproveitar esse dinheiro para fazer outras coisas além disso tudo. Então, me veio muito esse pensamento, né? Tipo, cada vez mais a gente tá desconstruindo essa ideia desse trabalho veroz. Eu acho que é essa palavra que ela usa, que as empresas ainda querem esse tipo de profissional, que dê a sua vida, literalmente, naquela empresa, mas da vida, né? E vem um burnout, e aí você perde seu trabalho, perde tudo. E aí, que adiantou, né? E a empresa perde um funcionário, né? Será que é positivo até para a empresa em si? Porque a produtividade... Uma rotatividade muito intensa ali de funcionários, né? Isso dá traz um prejuízo financeiro, eu imagino muito que enorme para as empresas, né? Às vezes a gente não fala sobre isso, né? Mas quando você se investe, digamos assim, quando você vê um profissional como um profissional mesmo, não como uma mão de obra barata, alguém que você vai investir, quando você perde esse profissional, você perdeu tudo que você estava ali concentrando, todo o trabalho que você teve, a cultura. Então, acaba sendo ruim para a empresa também, porque se o profissional gera lucro, por que eu vou querer perder ele? Eu acho que quando a gente meio que trata o funcionário como um peão, a gente não está querendo que ele dê o melhor de si. Então, a gente também, né, se eu for empresário, a gente também está perdendo. Então, acho que não é um conhecimento muito... Enfim, acaba sendo meio que ambíguo. Mas, trabalho. Eu sou uma pessoa que realmente coloquei a minha vida toda. Eu só tenho 26 anos, estou muito nova, vou viver muita coisa ainda. Mas eu percebo que a minha vida sempre girou em torno do trabalho. Isso é top 1 das minhas pautas na psicóloga, sabe? Na terapia. Porque, veja, eu vim do interior, eu não sou daqui, eu sou de uma cidade chamada Bom Jardim, no Agreste Pernambucano. Eu vim para Recife por causa da universidade, então para estudar, para ter uma profissão. Fiquei em Recife por causa da minha profissão. Então, tudo que eu faço, estou aqui pelo meu trabalho. Então, assim, se trabalhamos para viver,
e não necessariamente vivemos para trabalhar, como é que a gente faz para entender que o trabalho é só um pilar da nossa vida e não ela por inteiro? Como é que a gente faz isso, Lilian? Então, Joyce, eu achei muito pertinente, né, a tua fala, muito interessante em como que o trabalho, ele te motivou e ele vem te motivando, né, a estar aqui na cidade grande, digamos assim, né, feito os nossos pais, tanto falavam, enfim. Mas me vem também à mente, né, em como que, se a gente olhar para questões mais exatas, nós, mulheres, né, estamos muito mais propensas a conseguirmos, por exemplo, diplomas de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, né? Algo que, por exemplo, as nossas bisavós, não precisam nem ir tão longe, as nossas avós, né? Não conseguiam. E, ao mesmo tempo, tem estudos também, cada vez mais, difundindo, divulgando, que nós, mulheres, a partir do momento que somos contratadas em empresas, em organizações, conseguimos atingir, se já não temos o mesmo nível de conhecimento em relação aos homens, né? Conseguimos atingir ou superar de uma forma muito rápida, né? Então, isso vem sendo cada vez mais difundido para nós, inclusive. Tem algo mais motivador do que isso, né? Então, isso aponta algo muito interessante quando a gente faz um recorte de gênero, né? De que as nossas bisavós, por exemplo, elas não tinham essa possibilidade. Elas não tinham nem a possibilidade de votar. Elas trabalhavam em casa, né? Que é uma forma de trabalho, claro, mas não remunerada. Enfim, a gente entra em outras questões aqui. A redação, né, do Enem, o tema da redação do Enem estava aí para nos inquietar. E aí, os homens, que eram os grandes provedores, né, dessas casas, enfim, a gente acabou dando, eu vou dizer assim, um baita salto, um baita avanço, né? Então, eu considero, até certo ponto, costumo ser bem dialética nesse ponto, saudável da tua parte, né? Conseguir se motivar, ter possibilidades para ir atrás, né, do trabalho, se a gente olhar para esse recorte de gênero que existem mais possibilidades. Mas, claro, eu não estou anulando que é muito mais complicado, é muito mais difícil quando o assunto é ser mulher no mercado de trabalho, né? E de que a probabilidade de adoecermos, de entrarmos em burnout, de sermos, eu sei que é pesado, enfim, mas de sermos assediadas, enfim, é muito maior, né? Então, para a gente conseguir equilibrar isso, é um processo, eu vou dizer assim, eterno durante uma vida ali, né? De aceitação, não no sentido de se acomodar, mas a aceitação de que essa é a nossa cultura, a nossa sociedade como um todo, e autocompaixão feroz, que é uma autocompaixão em que você percebe que você tem direitos ali, que você vai atrás para lutar, né? Direitos trabalhistas, mais especificamente falando, e que a raiva muitas vezes lhe motiva, né, atrás desse equilíbrio. Eu costumo dizer para os pacientes, para os meus amigos, enfim, de que a gente nunca vai chegar nesse equilíbrio, né? O que é saúde, na verdade, é o sentido de flexibilidade psicológica. É você sempre estar nessa postura, nessa filosofia de sempre buscar esse equilíbrio. Então, eu acredito que, para nós, mulheres, acaba sendo muito mais difícil. É um trabalho interno e externo também, porque sozinhas nós não vamos para lugar algum, né? Precisa ser um trabalho coletivo. Pois é, Lilian, isso é um ponto bem importante, porque falando em trabalho coletivo, né, e tu citou também direitos trabalhistas, o Ministério do Trabalho, atualmente, né, o atual ministro, ele fala que ele defende os 4 dias de trabalho no lugar dos 5 dias de trabalho. E aí a gente queria falar dos ganhos positivos para um trabalhador que, no lugar de trabalhar 5 dias, muitos trabalham na escala 6x1, né? Sim. Que ainda é muito mais prejudicial. Mas quais seriam os ganhos se as pessoas, né, se os trabalhadores passassem a trabalhar 4 dias e conseguir folgar para conseguir ir a um médico, né? Coisas básicas. Eu vejo pessoas que trabalham na escala 6x1 que não conseguem fazer um exame de sangue, por exemplo. Não conseguem ir num cardiologista. Uma questão de saúde mesmo, né? Sim.
E aí, quais seriam esses ganhos? Porque, inclusive, tem estudos que mostram que a produtividade aumenta nesses 4 dias, né? E aí é algo acessível, digamos assim. Então, primeiro, ou até voltando, né, quanto a essa questão do senso de compaixão, quando a gente fala de compaixão, a gente não está falando exclusivamente de autocompaixão, a gente está falando de um senso de coletividade, né? A gente precisa viver em sociedade. Então, quando a gente pratica essa postura, todos saem ganhando. Vou dizer de uma forma bem geral, assim, né? Então, quando a gente está nesse curso frenético ali de competitividade, enfim, querendo ganhar, não querendo perder, isso afeta diretamente diversos processos psicológicos. Eu posso falar aqui desconexão com o momento presente, né? Você não conseguir experienciar os seus valores de vida, você não conseguir adotar ações que são comprometidas, né? De acordo com o que é valoroso para você. Porque é importante falar que não necessariamente posturas, decisões que são prazerosas a curto prazo são essas que dão, de fato, assim, de verdade, um senso de felicidade. E a gente só vai conseguindo se abrir, acessar, né, esse curso de flexibilidade psicológica, sem privação do sono, né, porque é muito o que acontece quando a gente está nesse ritmo de produtividade a todo custo. É quando a gente finalmente consegue ter saúde psicológica, né? Então, eu percebo que se você consegue acessar todos esses processos, e claro, repito, a gente nunca vai chegar a uma plenitude, né? Mas a gente consegue, digamos assim, se aproximar um pouquinho mais ali, entrando em contato diretamente, e não apenas com a tela do celular, do notebook, né? Com as nossas redes de apoio, né? Quando eu paro para pensar, não sei vocês, mas, meu Deus, qual foi a última vez que eu entrei em contato, que eu conversei, que eu sentei aqui num café com uma amiga minha que mora na rua ao lado, né? Porque eu tô o tempo todo ali no trabalho. Então, como que você passa uma horinha com uma amiga, com um amigo, e você sai completamente renovada, completamente motivada para novos projetos, né, no trabalho, por exemplo. Então, eu percebo que pode parecer muito contraditório para essas empresas mais conservadoras, digamos assim, mas a produtividade ela tende a aumentar de forma muito significativa à medida que essa carga horária vem a diminuir, né? Os estudos, inclusive, vêm apresentando, né? Porque já tem países que adotaram, né, isso como uma medida e não vem de hoje, na verdade. Alguns países da Europa, mais especificamente, já está promovendo isso há alguns bons anos e as empresas estão apresentando aí todos os ganhos. É como você falou, né? Tipo, não tem como. Eu lembro, hoje em dia eu trabalho mais flexível, né? Mas, assim, quando eu tive a minha primeira experiência CLT, digamos assim, nada contra a CLT, foi meio traumático, um pouco, assim. Eu lembro que foi... Porque era totalmente diferente. Aquela coisa, tipo, você acorda muito cedo. Sim. Muito cedo. Aí você pega todas as conduções que você precisa pegar pra chegar no trabalho. Todas lotadas. Pra voltar é muito estressante, porque tá todo mundo estressado, afinal todo mundo tá foi todo muito mundo cansativo. voltando no mesmo horário. Exatamente. E aí, quando a gente tá falando... Veja, nossa pauta de hoje, trabalho, descanso, flexibilidade, como é que a gente faz... Esse assunto me toca num ponto, porque eu fico triste às vezes, porque eu percebo que é um privilégio poder estar falando disso. Porque quem tem a chance ainda de pensar como é que eu faço para ele equilibrar, que delícia que você tem a chance, a possibilidade de pensar nisso, porque eu sei que tem pessoas que nem isso tem. Tem pessoas que vai ouvir esse podcast e vai falar, ai, mana, não vou estar descansando, eu não tenho essa possibilidade, eu tenho que trabalhar feito uma louca para pagar o aluguel
e comprar comida para casa. Na verdade, o objetivo desse episódio é ampliar o debate, né? Sim. Quanto mais veículos de notícia, veículos de comunicação, o nosso podcast não deixa de ser, né? Começarem a falar sobre isso, mas eu acho que levanta a pauta, levanta o assunto. Mais inquieta e mais inquieta as pessoas. Pra gente entender que é importante, porque o que eu percebo, eu acho que você como psicóloga sabe mais do que ninguém sobre isso, quando a gente fala de cansaço, quando a gente fala de algo que é uma dor, mas não é visível, não sangra, as pessoas não entendem que existe. Então, se eu não falar pra você, tipo, meu Deus, eu trabalhei tanto e tive um burnout, tu quer ter um burnout, eu não conseguia, eu não consegui fazer o que eu fazia, eu não levantar da cama. Até as pessoas não entenderem que você fica doente mesmo, elas não levam isso em consideração. Então, você dá o máximo de si e você está esgotado e ninguém entende que você está esgotado. Então, tipo, imagina a sensação de uma pessoa que tenta falar, não estou sangrando, você não está me vendo sangrar, mas eu estou sangrando por dentro, eu não consigo mais estar ali. Então, é muito complexo. Mas, trazendo um pouco da jornada que o Wendy que falou, 4 dias de trabalho, sobre também aumentar a produtividade, porque você vai ter um tempo, você talvez vai estar mais feliz, mais organizado. Eu sempre trago muito para a questão feminina, sabe? A gente vê muito trabalho dentro de casa, que a gente sempre fala que é um trabalho, como voltado para as mulheres. De certa forma, tu acredita que essa flexibilização contribui de alguma maneira para as mulheres ou não? Ou ainda é utópico falar que isso vai ajudar as mulheres, talvez, ter um pouco mais de flexibilidade, o pessoal que está trabalhando toda hora aí, que não tem tempo nem para ver o filho, se eles conseguirem ter tempo para ver o filho, para estar mais em casa, você acha que a sociedade começaria a ver esse trabalho dentro de casa como algo mais compartilhado ou não? O que é que tu acha? Então, vocês trouxeram um microtema, vou brincar dizendo que eu bato muito na tecla, né? Mais especificamente na ciência, na psicologia, porque eu, enquanto psicoterapeuta, preciso entrar em conexão momento a momento com o que está acontecendo socialmente, né? Senão vai virar uma prática psicoterapêutica de livro, de teoria, né? Inclusive de outras culturas, porque na minha abordagem, especificamente, tem muitas literaturas dos Estados Unidos, por exemplo, que é completamente diferente aqui. O nível de desigualdade social, eu digo, enfim. Então, é necessário que a gente faça, de fato, esse corte interseccional. Que bexiga, Lilian, é isso, né? É a gente perceber se essa pessoa entra em algum ou em alguns grupos minoritários ali. Quando a gente fala de saúde da mulher, a gente está falando de um grupo minoritário que adoece momento a momento em diversas áreas da vida. Estamos, né, o tempo todo propensas a adoecer, né? Então, quem dirá mulheres negras da comunidade LGBTQIA+, enfim, a gente poderia falar bastante sobre isso aqui. Eu vou trazer uma noção mais exata, só para a gente começar a discutir aqui, tá? A gente já sabe de que as mulheres, em média, dedicam cerca de 23, 22 horas semanais para o trabalho do cuidado. É trabalho do cuidado. Cuidado da casa, cuidado com os filhos, cuidado com os avós, por exemplo, as pessoas que estão adoecendo. E quem é que está cuidando dessas pessoas? As mulheres, dentro de casa, né? Fora o trabalho formal, as mulheres que estão empregadas formalmente falando, né? Então, elas dedicam, em média, 23, 24 horas. Em comparação a homens desempregados, já sabe-se que eles dedicam, em média, 21 a 22 horas no trabalho do cuidado, desempregados. Ainda assim, é um índice muito menor em comparação às mulheres. Que as mulheres, né? você está falando mulher empregada ainda, né? Exato. Tipo, que tem um trabalho ainda, mesmo assim consegue não sei onde arrumar hora para dedicar, né? Exato, né? É isso, a sensação que eu tenho é essa. Eu não sei como é que conseguem, né? Então, claro que quando a gente considera o tema da redução da carga horária de trabalho,
A gente não está falando para essas mulheres que estão tentando dar conta de tudo e estão esquecendo de si mesmas conseguirem fazer o checklist ali. Não estou falando disso porque isso é perpetuar dores, isso é perpetuar violências. Feito a gente fala em estresse e minorias, são microagressões, né? A gente está falando de uma maior equidade, igualdade de gênero. Para que, por exemplo, em relações especificamente heterossexuais, né, homens e mulheres ali, os homens também assumam esse papel de cuidado e a gente consiga equilibrar, né, ambos trabalhando, se assim quiserem, fizer sentido, enfim, formalmente, mas consigam dedicar o mesmo horário, né, a mesma quantidade de tempo dentro de casa, né, porque essa redução, feito a gente falou agora há pouco, vai propiciar às pessoas um pouco mais de talvez conexão com o momento presente, talvez conexão entre as relações dentro de casa para conversarem sobre o que de fato está precisando ser mudado ali, enfim, né? Então, eu acredito que por esse viés, né, não para perpetuadores, mas vem a ser bastante benéfico para nós mulheres. Uhum. Inclusive, a gente está falando sobre trabalho, né? E tem um movimento aqui no Brasil que é o movimento VAT, que é Vida Além do Trabalho, que busca chamar a atenção das autoridades e é, inclusive, uma petição pública, você pode assinar, que busca reduzir, na verdade, acabar com a jornada que são 6x1, que você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e só folga no domingo. Quando eu tenho pessoas do meu ciclo, né, familiar que vive essa escala e eu acho uma agressão, sendo bem sincera. Assim. É desumano, É né? desumano. É uma escala que ela... Enfim, o próprio nome do movimento já diz, vida além do trabalho, porque a gente não pode dizer que a pessoa está tendo uma vida se ela só folga aos domingos. Eu costumo dizer que a pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo. Sobrevivendo. Chega o domingo, você quer quer arrumar sua casa, ao mesmo tempo você quer ter um lazer, ao mesmo tempo você quer ver um amigo, você não consegue ver a sua família, você não consegue ver amigos, você não sabe se você dorme para descansar, se você vê uma série, se você arruma a casa. É tudo que você precisa fazer ao mesmo tempo em 24 horas. Uhum. É algo realmente que eu chamo de violento, essa escala. Sim. Eu acho que é algo urgente, inclusive, que tem que surgir no debate público cada vez mais, assim. E aí eu queria que a nossa última pergunta, Lilian, eu queria que tu falasse dos efeitos danosos mesmo para um ser humano que trabalha de segunda a sábado e só folga aos domingos. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, no sentido mesmo psicológico, emocional. O que é que isso traz para uma pessoa? Uhum. Então, a gente pode falar do processo de regulação emocional ou de desregulação emocional, né, quando a gente olha para isso, que é um processo extremamente complexo que precisa de microprocessos ali. Feito eu falei algumas vezes aqui, né, a conexão com o seu mundo interno ali, a conexão com o seu mundo externo, todas as contingências ali presentes, né, a conexão com os seus pares, né, dedicar tempo, feito tu bem disse agora há pouco, para procurar um serviço de ajuda também, né? Então, quando essas pessoas não conseguem, não estão condicionadas, eu vou assim dizer, a se cuidarem, fica muito complicado de fato. Elas acabam adoecendo sem nem notarem. Quando vêm, já estão num processo depressivo, num processo, não vou dizer ansioso, porque a ansiedade é uma emoção natural, né? Mas é algo de ordem psicopatológica, algum transtorno de ansiedade, é o que a gente mais percebe assim, na clínica. Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né? E diversas comorbidades. Pessoas que, por exemplo, têm doenças crônicas, né? E que por conta do estresse do dia a dia ali, acabam se desregulando emocionalmente com muito mais facilidade. Vou trazer um exemplo mais concreto. Pessoas com fibromialgia ali, né, que tem muito de ordem emocional. Quando se estressam, tem dores intensas, eu vou dizer assim, insuportáveis, né? E como é que uma pessoa que trabalha de segunda a sábado não vai se estressar? É uma pessoa que vive com dor. Estou fazendo um recorte do recorte só para a gente conseguir entender, né?
Porque quando eu falo de regulação emocional, feito eu comentei agora há pouco, é muito complexo. A gente precisa, eu costumo dizer para os meus pacientes, enfim, sabe quando você está alfabetizando uma criança? Né? Então, ela tem que aprender o que é A, o que é B, o que é C, enfim, o porquê daquilo, o que é que aquela palavra significa. Então, para uma pessoa conseguir identificar as suas emoções, nomear as suas emoções, entender o que é que essas emoções estão querendo dizer ali. E, ainda mais, não menos importante, né? Depois de você identificar o que é essas emoções, como, por exemplo, medo, raiva, tristeza, que é muito comum no burnout, o que é que está querendo sinalizar ali, você vê possibilidade de mudança, né? Que é uma dor de cabeça, digamos assim. Eu fico com o coração muito apertado na clínica quando eu vejo casos de pessoas que estão em processo de burnout, conseguem, inclusive, a gente avança clinicamente, elas conseguem identificar as suas emoções, conseguem praticar alguns exercícios de forma muito geral, de conexão com o momento presente, de relaxamento, mas é até culpabilizar aquela pessoa, como se fosse, aplica X ou Y e te vira sozinha, sendo que o problema não é ela, o problema é o contexto, e que esse contexto não está trazendo nenhuma possibilidade de melhora para ela, né? Então, é muito frustrante. Acho que a palavra é essa, né? Não, totalmente que você trouxe, só pra... É muito louco, assim, nossa, a gente escuta muito, né, muito na internet, nós temos as mesmas 24 horas. Nós temos Nossa, eu tenho uma raiva quando alguém fala, nós temos as mesmas 24 horas, por que você não faz... Bicho, já começa que a gente não tem as mesmas 24 horas. Não. Como a gente falou aqui, se você precisar acordar cedo, pegar um ônibus, chegar no trabalho, a gente já não tem as mesmas 24 horas. Já tá mostrando aí de localização. Sem falar que, tipo, obviamente, se pessoas trabalham pra mim, eu já tenho mais horas, porque alguém está trabalhando ali pelo meu sonho e tal. E na internet também a gente vê muita gente falando assim... Como você falou, minimizando. Essa treta que o pessoal fica falando sobre geração Z e geração milênio, é porque tem uma parte que sofre também, mas aí quando você expõe que tá difícil pra você, alguém chega e fala, mas você não gosta de trabalhar, né? Porque eu consigo. Porque você não consegue. Talvez porque nossa realidade seja diferente. Já começa aí. Qual é seu trabalho? Quanto você recebe? Quão longe você mora do seu trabalho? Quem são seus pais? Quem são seus pais? Então, assim, não dá pra gente achar que a gente tem as mesmas 24 horas, que o nosso trabalho é mais pesado que o do outro, a gente não sabe. Às vezes essa pessoa tá reclamando que não quer aquela vida, porque a vida dela é pegar um ônibus, chegar 3 horas depois no trabalho, ganhar pouco. A frustração millennial também, né? De chegar, tipo, nossa, eu dediquei, eu fiz tudo o que mandaram eu fazer. Eu fiz faculdade, eu estudei muito, dei notas boas, fiz faculdade... Consegui meu trabalho e eu recebo isso. E eu não consigo nem pagar o aluguel da minha casa. E eu não consigo nem, sei lá, ter um lazer. A vida é isso. Velho, vocês me enganaram, sabe? Então, tipo, a gente entender o outro e não ficar só cutucando na internet. Ai, por que tu tá criticando, Andy? Eu consigo, por que você não? Temos realidades diferentes, né? Justo. Porque quando a gente fala de saúde como um todo, mas eu vou puxar aqui para a saúde mental, a gente não pode esquecer da importância das políticas públicas, né? Eu sozinha não vou conseguir dar conta. A gente precisa de um trabalho multiprofissional, muitas vezes, quando está atendendo uma pessoa com casos desafiadores, com múltiplas comorbidades, por exemplo, enfim. E quando chega um trabalhador desse, ou uma pessoa dessa que não está recebendo, não está conseguindo comprar comida, não está conseguindo comprar o próprio aluguel, pagar o próprio aluguel. Eu, psicoterapeuta, aqui vou fazer o quê? Vou encaminhar para um psiquiatra, para essa pessoa apenas, né, pelo menos tomar o medicamento, como se a culpa fosse dela. A culpa não é dela. A gente precisa cada vez mais inquietar, né? Por isso que eu considero que é de suma importância a gente estar aqui falando sobre isso. Eu espero que as pessoas que estejam escutando agora se inquietem, né? Para promover, para lutar por políticas públicas de qualidade, porque eu acredito que só assim, de fato, que a gente vai conseguir avançar quanto a esse tema. Perfeito.
Perfeito. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. E aí a gente sempre gosta de encerrar com um quadro que é muito importante. A gente gosta muito desse quadro. Ai, meu que Deus. é o Indique uma Mulher. Tá? Tá. A gente sempre pede para a convidada que veio no dia indicar alguma mulher. Pode ser uma escritora, pode ser Uma psicóloga. que é dentro da sua área de atuação, ou não, pode ser alguma outra mulher. Bom, tem que ter um trabalho que você admira muito para você indicar para as ouvintes, quem está assistindo ou ouvindo a gente. Conhecer. Maravilha. Então, eu vou... sou suspeita para falar, né? Mas eu vou indicar o trabalho de uma supervisora minha, de Érica Souza, porque a Érica é uma das pessoas que trouxe o trabalho, os estudos quanto a mindfulness, ao trabalho com o momento presente, enfim. Ela que fala muito sobre autocompaixão feroz no trabalho com mulheres, com saúde da mulher aqui no Brasil. Né? Então, eu super indico o trabalho de Érica Souza. Depois eu posso proporcionar aqui a arroba, né, do Instagram, para vocês seguirem ela, porque ela fala muito sobre isso, né, dessa conexão de questões contextuais ali e sociais, socioculturais, na verdade, né? Então, Érica, eu indico de coração, sou suspeita, né? Perfeita. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. E se você quer que a nossa palavra chegue em mais mulheres, homens e mulheres em toda a sociedade, curte, comenta e compartilha. Seja muito bem-vinda, ou bem-vindo também, né? A essa comunidade de mulheres incríveis e inspiradoras. Toda segunda-feira estaremos aqui para o momento mais inspirador da semana. Muito obrigada, Lília. Eu que agradeço, de verdade. Saio diferente daqui, saio com um pouco mais de consciência da minha raiva. E que bom, né? Porque a raiva é uma emoção importante que motiva a gente a lutar de acordo com o que é importante pra gente. E é isso, até a próxima. Esse podcast foi produzido pela Videofarm. Beijo. Tchau.